Shalom a todos, estamos de volta no Pode Techuvá e hoje nós vamos falar da festa de Purim, uma festa que consta na Bíblia, não faz parte das 8 festas que Deus determinou em Levíticos 23, mas são festas que constam na Bíblia e nós vamos abordar esse assunto hoje e eu espero que seja bênção aí para o entendimento dos irmãos em nome de Yeshua HaMashiach. Amém? Margarida está procurando lá o livro de Esther, né? Hoje vamos ler Esther, capítulo 1, versículos 17 a 24. Pode ler, irmão, capítulo 9, tá? Esther, capítulo 9. Ah, perdão. Esther, capítulo 9, Margarida. Capítulo 9, capítulo 9, versículo 17 a 24. Ah, capítulo 9. Capítulo 9. E aí eu falei errado. Tá. 9, 17 e 24, certo? Isso. Vamos lá? Pode ler. Podemos ler? Sim. No 13º dia do mês de Adar. Desse modo, no 14º dia de Adar, eles descansaram e fizeram dele um feriado. Surram, reuniram-se no 13º e no 14º dias de Adar, descansando, assim, no 15º dia, e fazendo dele um feriado de celebração e alegria. Este é o motivo de os judeus das vilas, que vivem em cidades não muradas, fazerem do 14º dia do mês de Adar um dia para celebração e alegria, um feriado e um momento para enviarem porções de comida entre si. Mordecai registrou esses acontecimentos e enviou cartas a todos os judeus em todas as províncias do rei Axaverosh, próximas e distantes, instruindo-os a observar o 14º e o 15º dias do mês de Adar, todos os anos, para comemorar os dias em que os judeus obtiveram descanso de seus inimigos, e o mês em que sua tristeza foi transformada em alegria, e o lamento, um feriado. Deveriam celebrar esses dias com alegria, enviando porções de comida uns aos outros e dando presentes aos pobres. Então, os judeus resolveram dar continuidade ao que haviam começado a fazer quando Mordecai lhes escreveu, pois Ramã, o filho de Amandata, o Agag, o inimigo dos judeus, conspirava contra os judeus para destruí-los, lançando isto é, sorte, para esmagá-los e destruí-los. Amém. Muito bem. Pastor Pastor Edson, o senhor está aí com a honra aí para nos apresentar e falar dessa festa aí, que é novidade para muita gente, inclusive para mim. Amém. Eu quero deixar claro aqui que não tem que ser sempre eu a falar, ok? Pode os irmãos também assumirem essa função. Sim, depois os irmãos ficam à vontade, e eu chamei o pastor, porque geralmente sempre fica o pastor, né? Sim. Mas qualquer um pode adentrar aí, o estudo é livre aí para quem quiser. Amém. Irmãos, veja bem, né? O povo judeu estava ali cativo, né? No Império Persa, né? E sobre ali o jugo do rei Ahasverosh, né? Assuero, e ele, já uma história conhecida dos irmãos, no sentido de que ele teve um problema com a rainha dele, Vasti, né? E diversas providências aconteceram e a judia Esther, que morava lá, né, acabou vindo a ser a rainha dele. Né? Na época, ele formou um conselho, né, por causa que a rainha Vasti o havia exposto de uma forma negativa ao desobedecer suas ordens, e deu um mau exemplo ali para todos os homens, né? Então, por isso, ela foi deposta.
E o rei, então, lançou como que um concurso de beleza, né? Todas as jovens do reino deveriam se apresentar e aquele que se agradasse seria a rainha dele. E ele se agradou de Esther. Fazendo um resumo bem, né, bem sucinto aqui. E no reino existia um homem chamado Ramã, né? Esse homem, ele odiava os judeus, e principalmente por quê? Porque os judeus eram um povo que não se curvava, né? Ele passava ali por Mordecai, sentado ali perto da porta do palácio, porque a sobrinha dele, né, Esther, estava lá no rei, e Mordecai não se curvava perante a ele. Então ele pegou um ódio muito grande, né? Não é costume do judeu se curvar, né? E ele quis matar todo o povo judeu. Então ele vai perante o rei, e o rei assina lá o decreto, cai na lábia, né, de Mordecai, e assina lá um decreto determinando que o povo seja exterminado, né? Ele contou uma mentira, e ele era uma autoridade, conselheiro do rei, uma pessoa de grande confiança, né? Um conselheiro. O rei caiu e assinou o decreto. E a gente vê no livro de Esther que você não vê atuação explícita do Eterno assim, né, no livro, mas você vê uma atuação oculta do Eterno. O Eterno preparou todas as coisas, o Eterno preparou para que Assuero acabasse se namorando por Esther. O Eterno preparou para que Mordecai presenciasse uma sedição, uma tentativa de traição, de morte do rei, e denunciasse ao rei, e o resultado é que salvou o rei. E o Eterno, ele também, depois, fez o rei ter um período lá, um sonho muito penoso, que ele sofreu a noite inteira, acordou, como ele não estava conseguindo dormir, então ele chamou lá os seus súditos e pediu para ler o livro das memórias, né, dos feitos do rei, ali as crônicas do rei, e aí foi lido lá essa façanha de Mordecai, que denunciou a ele essa sedição, né, essa traição. E aí ele pergunta, o que foi feito para esse homem, né, em gratidão por ter salvado o rei? Aí falaram nada, não fizeram nada. E aí veja, né, ele pensou, não, esse homem tem que ser honrado, porque ele salvou o rei. Isso anos depois. Nesse período já estava acontecendo na mente de Amã o projeto de destruição do povo. Né? Ele já havia falado com o rei já tinha dado ordem para exterminar o povo judeu. Né? Eles não poderiam nem se defender. E aí, quando amanhece o dia, Amã, como costume, vai ao palácio para ficar ali à disposição do rei. Quando ele entra no palácio, a primeira coisa que o rei pergunta para Amã, Amã, o que o rei deveria fazer para honrar o homem que ele deseja honrar? Então, Amã, pensando que que homem, além dele, né, que ele era ali praticamente o segundo do reino, que homem, além de mim, o rei se agradaria honrar? Né? Aí ele pensou em algo assim que deixaria ele muito feliz, né? Ele parecer como se ele fosse o rei, nem que fosse por alguns minutos. Então ele dizia o seguinte, ó, ao homem que o rei deseja honrar, deveria colocar uma roupa do rei, que o rei costuma usar, montar no cavalo do rei e chamar a pessoa mais importante do reino para sair, levando esse homem pela cidade e gritando, né, proferindo
assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Mas ele fez isso pensando o seguinte, bom, eu que vou vestir essa roupa, eu vou montar no cavalo e vai pegar alguém menos importante que eu, né? Para poder sair apregoando que está me honrando. E o rei, então, falou, pois, depressa, tudo que você falou, você vai fazer. Você vai pegar as vestes, o cavalo, vai procurar o judeu Mordecai e vai vestir nele as vestes, montar ele no cavalo, e você, que é o homem mais importante do reino, vai sair dizendo, assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Imagina aí o desespero de Ramã, né? É o homem a quem ele havia decretado a pena de morte, a quem ele estava fazendo uma forca alta, em torno de 4 metros de altura, mais ou menos, para matar. E ele, antes disso, ele já começa ali, ele é quem vai pregoar essa bênção, né? Que Amã era o homem a quem o rei devia honrar. Então ele vai, cumpre tudo isso, e depois, eu não vou ficar falando de tudo que aconteceu aqui, porque senão eu vou acabar tendo que ler o livro, né, todo, mas a própria mulher dele, que deu conselho a ele a fazer isso, acaba dizendo assim, olha, se esse Mordecai é dos judeus e você já começou a cair perante ele, você não vai progredir, não, né? E aí, enfim, ele faz isso, e aí a rainha, ela, depois de consultada por Mordecai, depois desse evento, ela chama o rei para um banquete, jejuam por 3 dias, né? Aí você vê uma parte espiritual, é aí, né? onde você vê uma manifestação espiritual dos irmãos, né? Não Deus falando propriamente dito. E ela fala assim, olha, fala ao povo para jejuar por 3 dias, eu também vou jejuar, e no 3º dia eu vou entrar perante o rei. Bom, tinha um decreto de que quem entrasse na presença do rei sem ser chamado, inclusive a rainha, morreria, a menos que o rei apresentasse, né, estendesse o cetro para que tocasse ali. Fora isso, ia morrer. Porque só podia entrar quem tinha autorização, né? Ela ia ver o rei quando ele a chamasse. E quando ela recebe essa informação de Mordecai, ela fala, olha, já faz tempo que ele não me chama, não sei se você vai me chamar, mas manda o povo jejuar, 3 dias eu também vou jejuar, e no 3º dia eu vou. Se eu perecer, pereci, né? Mas vamos tentar. Aí ela jejuou, eles jejuaram também, e no 3º dia ela foi. Quando ela foi, o rei estava lá, Amã também, e o rei se agradou. Estendeu o cetro para ela, ela tocou no cetro, ele pediu, falou para ela, só pede o que você quiser, até metade do reino eu te dou. Ela falou, não, eu só quero que o rei venha a um banquete que eu vou preparar, o rei e Amã. Isso por 3 vezes se fez. Ele foi no banquete, Amã todo feliz, e aí, no último dia, ele falou, rainha, fala o que você quer. E ela não pediu a morte de Amã. Ela pediu, primeiro, a vida dela e do povo dela. Num primeiro momento foi isso. Ela falou assim, ó, nós somos vendidos, eu e meu povo. E dê, então, a minha petição, a minha vida e a do meu povo. Ela pediu. E aí, o rei pegou e falou, olha, não tem como revogar o decreto. Depois ali, que descobriu a tramóia, Amã foi preso e levou, ele acusou ela, né? Ela acusou ele, falou que era ele que estava querendo, explicou o que estava acontecendo, o rei entendeu. E aí, quando o Amã foi preso, ele começou a falar, olha, não tem o que fazer. Um decreto assinado pelo rei não se revoga. Mas escreva ao povo judeu que se defenda. Se prepare para o dia que foi determinado e eles se defendam. Então, ou seja, houve uma mudança aí na sorte dos judeus, primeiro porque antes eles não podiam se defender. E agora eles já podiam se defender. Não é? E
no dia que aconteceu o fato, ou seja, se o rei tivesse simplesmente decretado, revogado, está tudo bem, mas não. Podiam se defender. E algumas pessoas do reino lá foram atacar os judeus. Eles foram. E aí o povo se defendeu. Na defesa, muita gente do outro lado morreu. E aí, já que era assim, que eles tinham inimigos, então a Esther pede, olha, então nos autoriza a fazer no dia seguinte também, já, né? Eles não foi isso que eles pediram. Pode ler o livro de Esther, ela não pediu, primeiramente, matar ninguém, ela pediu que livrasse o povo dela da guerra. Certo? Pode ler o livro de Esther, é isso que ela pede. Pede que, que dê a nossa vida por nossa petição. Mas aí o rei, como o rei disse que não podia revogar, o rei permitiu a defesa. E na defesa, olha só, o Eterno operou por quê? Porque não se fala em baixa de judeu. Mas morreu muita gente do outro lado. O Eterno estava junto ali, apoiando. E aí eles falaram, eu quero fazer também no dia seguinte, porque nós temos inimigos. Ficou claro isso aqui. E aí, o que aconteceu foi que mudou a sorte do povo. Mudou a sorte do povo. Então, por isso é o puro. Puro é sorte. Está escrito no próprio texto que a irmã leu aí. Não é? E aí eles determinaram, aqui no livro de Esther, capítulo 9, versículo 21, que guardassem o dia 14 do mês de Adar e 15, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso de seus inimigos. Né? Deus mudou a sorte deles. Então, basicamente, é essa a história. Então, tem uma ordem, embora não seja uma ordem do Eterno, mas é um costume, né? Uma festa bíblica, ela consta na Bíblia, né? Nada está na Bíblia à toa. Não é mesmo? E o que a gente vê é a atuação do Eterno no sentido de preservação do povo. Bom, o que a gente aprende nessa festa, né? Primeiro, Esther, ninguém sabia quem era ela, se ela era judia, né? E então ficou oculto aos olhos do inimigo essa situação, né? Daí criou-se, né, o costume de eles usarem, né, festejar no dia que festeja, usa máscara, né? Porque ela estava ali disfarçada, né? Não tinha por que narrar, mas que ela era judia, mas ela estava ali em tese, né? Tinha o nome de Esther, mas o nome dela judaico era Radassa, né? Tinha o nome de dentro e o nome de fora. Nós vemos isso ao longo da história dos judeus, né? Em que momentos de perseguição eles adotavam nomes para serem divulgados do lado de fora, junto ao povo, e nomes deles judaicos dentro de casa, né, para evitar aí perseguição. Então, isso acontece ao longo da história, né, mas é um livro que revela muito livramento. E eu queria até que o João tivesse aqui, né, não sei se ele não viu o convite, porque ele ia falar, e ele preparou, e por isso eu acabei não pontuando sobre isso, profecias do livro de Esther, talvez o irmão Marcos possa falar sobre isso, que se cumpriu recentemente, né, de coisas que haveriam de acontecer e se cumpriu recentemente, né? Nós vemos aí a similaridade dos fatos narrados em Esther, a questão dos 10 filhos de Hamã, né, com os 10 generais de Hitler, na mesma situação, inclusive no dia em que eles estavam sendo enforcados, um deles bradou Purim, né, 1945, algo parecido assim. Ou seja, a sorte dos judeus havia mudado. Ou seja, há uma similaridade, a perseguição aos judeus aí tem um espírito atrás disso, né? Então porque havia um projeto, o chamado do Eterno para esse povo, e há um espírito de perseguição sobre eles, né, e sobre todos aqueles que buscam fazer a vontade do Eterno. E a gente aprende isso, né? Não é, como eu falei, ali fazemos uma brincadeira em Purim, né? Vestimos fantasias e brincamos, e quando está lendo o texto e lê o nome de Ramã, nós fazemos barulho para ocultar o nome dele, damos presentes nesse dia, né? Acaba sendo uma brincadeira saudável na congregação, mas a gente aprende que às vezes é importante, né, por sabedoria, não ficar se expondo quem você é, quem você não é,
não é mesmo? Porque o Eterno te guarda e ele opera na sua vida. Veja, os irmãos ali, você não vê no livro de Esther um clamor, uma atuação de um profeta, você não vê isso. Você vê a rainha dizendo assim, olha, primeiro Mordecai falando para ela, olha, você precisa nos ajudar, talvez para isso você foi elevada a esse cargo de rainha, né? E se você não nos ajudar, Deus vai mandar ajuda de um outro lugar, porque havia ele conhecia, tinha fé, ele sabia que o povo judeu havia um propósito para eles, né? Ele sabia que não ia acabar ali, mas ele vai a ela, fala, olha, eu acho que você está aí para essa função, e ela então diz, olha, então manda o povo jejuar, manda o povo jejuar, porque no terceiro dia irei lá. Então você vê a clara operação do Eterno, operando o livramento, ok? Então, basicamente, é isso, né? Sobre a festa de Purim. Agora eu abro para os irmãos fazerem perguntas. Ou continuar o comentário, né? Se alguém tem alguma coisa para comentar e para complementar, não precisa necessariamente perguntas. Se tiver alguém para complementar ou para dar uma opinião também, é muito bem-vindo. Agora, enquanto isso, eu queria fazer umas perguntas, talvez até alguém possa, né, no comentário que vai seguir, responder essas perguntas, ou o próprio pastor. Mas é assim, eu sou um crítico, aliás, eu sou autocrítico e depois eu sou crítico. Então, e eu critico muito as religiões por onde eu passei. Então eu me vejo no direito de criticar também algumas coisas, né? Não vou só criticar um lado ou outro. E não é nem crítica agora. Eu queria entender esse processo de Esther pelo seguinte: por que eu nunca participei de uma festa e é uma coisa que eu ainda não sinto de participar. Mas é uma coisa minha, pode ser que eu esteja errado e eu vou chegar nesse consenso aí. Mas o que eu não entendo, ou talvez também desvirtuaram, né? Porque veja só, umas coisas que eu não entendo em Purim. Por exemplo, eu vejo muito os homens se vestindo de mulher, até o Shulam conta uma história que eu acho tragicômica, né? Que ele chamou muitos homens para ir para falar, né? Para trazer ele para a sinagoga, para falar, e uns pastores. E os pastores foram visitar ele justamente no dia de Yom Kippur. E ele, quando ele abriu a porta, de Yom Kippur não, de Purim. E quando ele abriu a porta, ele estava numa situação meio complicada. Aí eu fico pensando assim, talvez também desvirtuaram, mas não é estranho isso? Porque a Bíblia fala que você não pode se vestir de mulher, homem não deve se vestir de mulher. E nessa festa o pessoal faz, não sei se é porque é aquilo que eu falei também. Às vezes a pessoa, uma coisa santa, o pessoal profana, faz uma coisa absurda. Então eu não entendo esse lado, não sei se alguém tem essa resposta, né? E outra coisa que eu queria saber também é a questão de... Porque tem até alguns judeus, eu acho que o Marcos também deve saber, enfim, qualquer outra pessoa, mas eu já vi alguns, eu nunca critico porque eu não vou criticar uma coisa que eu não sei, é por isso que eu estou fazendo perguntas, né? Eu não conheço, não tem como eu criticar o que eu não conheço. Mas eu já vi uns judeus, né, que não aceitam Esther. Eu não sei que linha que é, que não aceitam, que falam do comportamento dela. Em cima disso, o que me chama a atenção é o seguinte: eu ouço que os judeus têm 3, eu não lembro quais são, mas são 3 coisas que o judeu diz que o judeu morre, mas não faz. Condenar o inocente, né? Matar o inocente para salvar a sua vida. Tem uma outra coisa, e prostituir-se. Eu não vou dizer que Esther prostituiu, não é isso, como estou falando, não conheço, não sei exatamente o que estava acontecendo naquele momento lá. Mas a forma como ela foi escolhida não é estranho. Ela casou, isso a gente sabe. Mas não foi no método tradicional. Alguém poderia me explicar melhor essa história? Não sei se consegui passar a minha dúvida. Deixa o Alex falar primeiro e eu falo em seguida. Shalom, irmãos.
Tudo tranquilo? Tá bom. Não, muito bom essa pergunta que o irmão Robson colocou aí. Eu vou falar um pouquinho do que eu entendi nessa questão aí. Na Torá está escrito lá que um judeu não podia casar com uma mulher pagã, né? De outros povos, né, irmão Robson? Sim. Que Homem. não podia casar. Da mesma maneira, eu também acredito que Esther não poderia ter se casado com o rei Assuero lá. Só que, depois a gente vai ver na Torá mais a fundo, a gente entende que o Senhor proibiu ali, pelo menos é o que eu entendi. Se eu estiver errado, alguém me ajuda. O Senhor só proibiu de um judeu ou uma judia casar com uma pessoa de outra nação pelo fato de as pessoas serem idólatras e não seguir a Torá. E como eles não seguiam a Torá, eles iam desvirtuar os próprios judeus. Até eu vi um rabino ortodoxo falando, eu achei interessante, que fizeram uma pergunta para ele assim, um judeu. Rabino, eu tô apaixonado por uma menina aí e eu quero casar com ela. E o rabino respondeu para ele, ela é judia? Daí ele falou, não, ela não é judia. Acho que ela era evangélica aí, uma dessas igrejas, ou era católica, não sei. E ele falou, mas o certo é que a menina não era judia. Aí ele falou assim, não. Então, o meu conselho para você é não, para você não casar. Porque essa menina, se você casar com ela, ela tem chance de matar o que o Senhor colocou dentro de você. Você seguir a Torá, que ela vai te levar você para outros caminhos. Tipo, na pergunta que o irmão Rosa falou ali, eu vi até uns estudos que diz que a Esther, no começo, ela tinha nojo do rei Assuero por ele não ser circuncidado. Ela particularmente não quis aquilo, mas ela casou porque ela foi realmente escolhida, então ela não teve, e ela foi colocada lá. Bom, pelo menos é isso que eu entendo. Se tiver mais alguma coisa que os irmãos quiserem complementar. Muito boa a sua explicação, Alex. Era isso que eu ia dizer mesmo. Não foi escolha dela. Ela foi escolhida. Ela estava subjugada. Ela não decidiu ir. Ela tinha que ir. Entende? Então, isso era um assunto que eu ia falar. Segundo, né, questão de... O Robson falou de homens com roupas de mulheres. Veja, pelo menos na nossa congregação isso nunca aconteceu, né? Quando os irmãos se fantasiam, coloca lá fantasia de rei, fantasia de garçom, fantasia de pastor com cajado, fantasias bíblicas de preferência, ok? Então, basicamente é isso, né? Ninguém lá põe roupa feminina, né? E eu também discordo, embora eu respeite e ame essa pessoa que o irmão falou, e aprendo muito com ele, né? Sim, eu gosto. Não, e eu respeito muito. Não estou condenando respeito ele, muito. não. Só fazer um complemento. Eu compreendi. Não estou condenando, não. Eu estou falando algo que ele mesmo contou, não é público. Sim. Ele contou, entendeu? Sim, não, é perfeito, perfeito. Eu amo o Rabino Shula. Eu amo ele, eu acho que ele tem mais autoridade que qualquer um aqui no Brasil. Eu não ia citar nomes. Então, veja bem, eu amo e aprendo muito com ele. Ele é uma autoridade sobre mim, entende? Eu o respeito completamente. Agora, esse é um fato reprovável, do meu ponto de vista, ok? Só que ele é ser humano. Ele é homem e homem Provavelmente não fez mais, pastor. Então, pois é, ele mesmo fala que ele ficou numa situação ridícula ali perante as pessoas, ok? Sim. Então, veja bem, talvez tenha sido levado por uma brincadeira e acabou fazendo, mas foi uma coisa pontual. Não quer dizer que todo mundo tem que fazer dessa forma. Eu acho que é de cada um, né? É de cada um. Você quer fazer, faça da forma mais santa possível. Aliás, eu penso que tudo que se faz, que se tem a Bíblia como base, deve ser feito da forma mais santa possível, ok? Então, você está celebrando ali uma festa de Purim, uma celebração. É uma glorificação ao Eterno por ele ter dado livramento ao povo naquele dia. E por ele ter dado livramento a nós todos os dias. Mesmo em momentos que, vejam, como eu falei, você não vê um clamor, você não vê um profeta, mesmo em momentos que você está tocando a sua vida, certo? E às vezes você não percebe, Deus está lhe dando livramento, está direcionando a sua vida para o melhor, né? Como a palavra mesmo diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, veja bem, a festa é boa.
A questão de eles terem se fantasiado de mulher, aí eu já reprovaria, ok? Na nossa congregação, e não só de mulher, eu acho que fantasia de herói, essas coisas assim, eu não usaria como eu vejo alguns, né? Fantasia de Batman, de Super-Homem, de Homem-Aranha, não pegaria bem. Né? Eu penso que fantasia deveria ser algo assim mais bíblico mesmo, né? Já que a gente vai usar nesse sentido, né? Coisas compostas, tá certo? Então eu concordo com o irmão, mas entenda que um fato narrado por ele não pode ser o padrão de todas as festas, todas as celebrações de Purim que todo mundo em todo canto celebrou, ok? Então é um fato isolado ali, tá? Pode ser que outros façam, pode ser, mas não é porque alguém faz que você vai fazer a festa do mesmo jeito. Tudo bem? Tudo bem. Eu gostaria de Oi? fazer a participação. Eu vou fazer uma live daqui a pouco. E aí eu gostaria de fazer uma participação de 10 minutinhos, rapidinho. Pode participar, menos- depois eu continuo. Ok, depois do irmão Marcos, aí o pastor complementa, e depois a Marta ali tem uma pergunta, depois o Alex, ok? Tá Pode bom. falar, irmão Marcos. Primeiramente, muito obrigado, pastor Edson, pela permitir te interromper, tá? Eu peço desculpa. Deixe-me fazer uma pequena colocação a respeito desta festa, né? Algumas pessoas me perguntam, elas vêm até a mim e falam assim, olha, eu sou obrigado a fazer essa festa? Não, você não é obrigado. Aí tem outras pessoas que me dizem, ela é bíblica? Sim, está na Bíblia. É uma festa cultural. É uma festa que envolve um acontecimento dentro do povo de Israel. Principalmente, é uma festa exclusiva. Não que ela seja exclusiva judaica. Ela tem um acontecimento próprio judaico, né? Então, nenhum gentil, ou até mesmo um israelita, é obrigado a cumprir essa festa. Ela foi instituída pelo povo judeu, tá? Não foi instituída pelo Eterno. Só que isso não significa que, por não ser instituída pelo Eterno, ela não é uma festa que você deva ignorar. Então, quem puder participar dessa festa, deve participar, né? Porque você relembra o que aconteceu com o povo de Deus quando eles estavam cativos. E quando o povo de Deus estava cativo, eles passaram pelo momento de exclusão pessoal. Você vai ver isso logo no livro de Esther. O nome do Eterno, Yud-He-Vav-He, não é mencionado no livro de Esther. Por quê? Porque esse período do povo de Deus é chamado do período de exclusão, onde os nomes deles, mencionados na Bíblia, são nomes de exclusão. Por exemplo, Mordecai, né, que significa soldado de Marduk, de uma divindade babilônica. Então, o nome Mordecai já é uma glória para Marduk. Observe bem. E a gente cita isso porque nós não conhecemos o nome de Mordecai, o nome hebreu dele, a gente não conhece, não foi revelado para a gente. O que tem é só Mordecai. Não só isso, o povo judeu andava disfarçado, eles não se mostravam judeus, até porque eles estavam no período de exclusão. E aí, até essa festa é uma festa de exclusão, onde o povo judeu sobressai as outras festas. Vocês podem ver que das 7 festas bíblicas, esta festa, ela sobressai. Ela não é uma festa em que você identifica o povo judeu. Você não tem como identificar o povo judeu nessa festa. Essa festa, ela é instituída para mostrar que o povo de Deus, que teve um período de exclusão, um período em que eles estavam, não todos, mas alguns, perdendo a sua identidade. E quando, veja, meus irmãos, quando a vida deles foram ameaçadas, alguns sábios contam isto, que o povo, por completo, se arrependeu. O povo judeu daquela época, muitos estavam na idolatria, muitos estavam nas comemorações pagãs daquela época. Você vai encontrar isso em todo o livro de Esther, você vai encontrar uma aparência obscura do povo judeu, mas quando acontece Purim, né,
o povo de Deus, do Criador deixa de se esconder e passa a se tornar visível. A festa de Purim marca o momento da exclusão pessoal para a revelação pessoal. Então, a festa de Purim, apesar de eu nunca ter comemorado a festa de Purim, né, mas nunca ter condenado quem comemora, até tenho curiosidade de participar de uma festa dessa para saber como que é, né? O que eu posso aprender dessa festa é que há momentos em que a gente precisa se mostrar povo de Deus, né? Então, há muitas pessoas que estão escondidas, há muitas pessoas que têm medo de morrer, têm medo de ser rejeitado, e acaba se escondendo como povo de Deus. E a festa de Purim, ela vem para mostrar isso. Que vai chegar a hora em que você terá que sair para a batalha. Vai chegar a hora que você terá que defender quem você é. Então, essa minha pequena participação, né? Eu agradeço aos irmãos, agradeço ao Criador também por estar aqui. Eu vou entrar agora no estudo bíblico também. E é isso aí. É minha pequena participação. Eu teria mais coisas para falar, mas não vai dar tempo aqui. Shalom para todos os irmãos e até a próxima oportunidade, se o Eterno permitir. Amém. Amém. Shalom. Deus abençoe. Pastor? Então, quanto aos judeus que não aceitam o livro de Esther, veja, né? O que eles vão acusá-la? Acusá-la de promiscuidade? Ela foi vítima. Ela não fez algo que ela quis. Tanto que quando Mordecai conversa com ela, ele fala, quem sabe, hoje você está de boa aí, você é rainha, mas quem sabe se não foi para esse momento que o Eterno te colocou aí. Então, mesmo a situação de cativa dela de rainha, tinha uma finalidade que era a preservação do povo. Ela não casou com um cara pagão, um incircunciso, dentro de Israel, cercada pelo exército dela, não foi uma opção rebelde dela contra a família dela, contra o povo judeu, de se casar com ele. Não, ele é o rei, eu quero casar com ele. Não. Ela ia ou ia. Não teve opção. Tá certo? Então, assim, e volto a dizer, tem vertentes do judaísmo que não celebram. Ok, tem vertente do judaísmo que é antisionista. Tem vertente do judaísmo que acha que gentil não tem alma. Tem vertente do judaísmo que acha que você... Aliás, não é vertente, não. É halahá. Que acha que você pode guardar os mandamentos e tal, mas você tem que, no dia do Shabat, no finalzinho, quebrar o Shabat, para você não ser igual o judeu. Isso é contrário à Torá. Contrário a Isaías 56, ok? Então, assim, e não é por uma questão de humildade, é o que se busca é salvação. Então, se algum judeu ver isso aí, né, esse posicionamento contrário a esta halahá, é no sentido de que eu prefiro ficar com Isaías 56, ok? Como enxertado na oliveira, eu faço parte. Longe de mim querer dizer que eu estou em pé de igualdade com o judeu ou superior a ele. Não, muito pelo contrário, eu entendo que sou enxertado. Mas como enxertado, com toda humildade, eu procuro fazer aquilo que o Eterno mandou fazer e aquilo que Yeshua mandou fazer, que é cumprir a Torá. Então, assim, e ele é meu rabino, ok? A halahá dele, para mim, é a que vale mais. Então, veja bem, então tem judeu de todo tipo, assim como tem crente evangélico de todo tipo, tá certo? Então pode ser que tenha algum que não aceite, ok, sem problema nenhum. Eu vejo o ensino no livro de Esther. Eu leio e eu vejo o ensino no livro de Esther. Eu vejo ali um povo sendo preservado, a fé foi preservada, sim. Por que foi? Por que ela mandou jejuar? Jejuar, orar ao Eterno, falar, Senhor, né? E aí ela vai lá e fala com o rei. Quanto às 3 coisas que o irmão falou, né, que você não pode fazer, a maldição eterna, né, praticar idolatria, não se prostituir, né, não praticar promiscuidade. Se alguém mandar você praticar promiscuidade ou você morre, mas não pratica, e não assassinar.
né? Então, assim, alguém fala assim, ó, amaldiçoa eterno, ou então você vai morrer. Então, vou morrer. Olha, assassina essa pessoa aqui, senão você vai morrer. Você morre, mas não faz. Pratica promiscuidade com essa pessoa, senão você vai morrer. Você morre, mas não pratica. Então, pastor, entendeu? Então, oi. posso fazer uma observação? Então, Sim. é isso que eu estou dizendo, nesse aspecto. Eu não estou falando nem que está errado, nem que está certo. Mas é nesse aspecto que eu estou dizendo. Por exemplo, esses 3 itens, que eu concordo com eles, mas eles também não estão escritos determinadamente na Bíblia. A gente sabe, ninguém vai amaldiçoar o eterno. Isso está, né? Quem amaldiçoava o eterno era morto. Ou seja, é fato. Mas a questão eu não quero polemizar, eu só estou querendo mesmo trazer à tona. Não foi feito isso com Esther? Ela não tinha escolha. Ou você faz, ou você faz. Não é exatamente esse o ponto que o pessoal fala? Ou ela não tinha escolha, mas e aí? Veja bem, vamos lá. Olha o que Mordecai fala lá no final. Talvez para esse momento o Senhor te alçou ao posto de rainha. Ok? E outra coisa, ela praticou promiscuidade ou ela casou com ele? Não, ela casou, mas quem garantia que ela ia casar? Ela poderia ter sido uma concubina. Esse é o Ok, ponto. poderia ser, mas eu penso que não se equipara, tá? Não tem nada a ver, no meu ponto de vista, essa comparação, por quê? Veja, a questão ali era de você obrigar a pessoa a fazer. Por exemplo, pega um homem e fala para o homem assim, ó, ou você pratica promiscuidade com aquela moça ali, se ela é a pessoa inocente, Ah, ok? sim, A pessoa sim, não sim. quer, aquela pessoa está lá, ela vai ser vítima sua. Ou você faz ou você morre. Você morre, mas não faz. Ah, Mas é com outro ele não foi contexto. vítima dela. Entendi. A vítima ali era ela. Entendi. Entendeu? Da mesma forma a morte. Ou você mata essa pessoa ou você morre. Aquela pessoa ia ser vítima sua. Ah, não. Se quer fazer uma vítima, faz você. Eu não vou fazer, eu não vou fazer em seu lugar. E eu não vou matar aquela pessoa porque você quer. Você está entendendo? Então, é esse o ponto. Então, é bem distinto o negócio aí. É Tá. como eu pegar, colocar uma arma na sua cabeça e dizer assim, ó, violenta aquela criança, aquela menina. Entendeu? Tá entendendo? Entendeu? Você morre, mas não faz. Tá entendendo o que eu tô falando? É Sim. esse o ponto. Então, você não vai praticar. A pessoa vai te obrigar a praticar uma promiscuidade, um ato desse, e você vai ferir alguém que é inocente, que não está envolvido no ato ali. Não é o caso de Açoeiro. Entendi. Entendeu? Não, Então, entendi. nesse caso, aí não se aplica a Esther. Ok. E aí, acho que foi isso, né, que eu deixei já bem claro, que não foi escolha de Esther, tudo bem, e que ali tinha uma atuação do Eterno e preservou o povo. Ok? Preservou o Ok. povo. Tá? Então, é isso aí. Se Esther não tivesse aceitado ali o reinado dela, talvez ela teria cometido um pecado de suicídio. Tá entendendo? Certo. Se ela tivesse, não vou, eu morro, mas não vou. Talvez ela teria cometido pecado de suicídio. Por quê? Ela estava ali subjugada, mas depois ela poderia sair quando o povo fosse liberto. Um exemplo, entendeu? É diferente de colocar uma espada no pescoço dela e dizer assim, Esther, você vai praticar o ato com aquela pessoa, senão você morre. Entendeu a situação? É Sim. diferente. Tá? Tudo bem. Vamos Eu lá. vou. Alguém ia falar aí. Tinha alguém, eu não sei se estão ainda para falar, que é da Eu acho que a Mardali, Mardali ia fazer uma pergunta, o o Alex tinha Alex e o falado e o João. João Lucas também. Eu vou só. Pode falar, Mardali. Não, não é é só um comentário da escolinha lá que eu tô com a Luísa, e ela falou que gosta muito do livro de Esther. E ela me fez umas perguntas que no dia não soube responder, eu falei que traria para ela, né? E foi muito legal essa live hoje, que deixou algumas dúvidas que eu tinha bem claras. Só isso. Amém. Amém. Eu João, queria quer só falar? fazer Pastor, pode só uma falar. coisinha, só, irmão. Eu vi aqui que uma irmã colocou a irmã Margarida fez um comentário aqui, né?
que parece carnaval, né? Não tem nada a ver com carnaval, tá? Eu vou depois mostrar que, inclusive, não há profanação, não há nenhuma... Não dá para comparar com carnaval, ok? Não tem nada a ver com carnaval. Deixa eu fazer uma observação. Eu acho que eu sei por que ela comentou isso. O irmão Marcos colocou aqui no WhatsApp do Pode Techuvá umas fotos que realmente parecem um carnaval. Acho que é sobre isso que ela está falando. Mas eu já olhei, aquela foto não tem nada a ver com o Purim. Você pode olhar aí na foto que está aí 3 pessoas, inclusive com óculos vermelhos, tem uma faixa escrito Carnaval 2011. Okay? Ali é uma festa de carnaval, não tem nada a ver com o Purim. Então o Marcos se equivocou. Realmente possivelmente ele deve ter pesquisado alguma coisa e como as pessoas equiparam o Purim ao carnaval, veio essas imagens, mas não tem nada a ver com o Purim. Tá, mas é isso, acho que foi por isso que a irmã Margarida colocou. Até, inclusive, como ele colocou, eu até coloquei aqui, eu coloquei assim, me estranha um pouco, algumas coisas me estranham mesmo. Depois eu coloquei assim, não, me estranha bastante tal. Realmente as fotos aqui parecem um carnaval, realmente, de repente é um carnaval. Ok? O Alex quer falar, depois o João, então, por favor, Alex. Então, irmão, como os irmãos estão falando, né? Eu vi até eu sei que a palavra do Senhor fala que o Senhor criou Israel com um propósito, para ensinar a Torá para as nações, para o judeu. A gente está aprendendo aqui a Torá, estamos conversando. Mas eu vi até um judeu falando, achei um vídeo na internet, que ele falou assim, que para o Mashiach vir, ele não é messiânico, mas ele falou que para o Mashiach vir, Israel também precisa voltar às suas origens. E isso que estamos conversando, a gente dá para ver, como o irmão Robson mesmo falou, o pastor, que hoje mesmo lá em Israel, tem muitos judeus que não estão fazendo o Purim como era realmente no tempo de Esther. Estão até tentando pegar algum costume de povos pagãos, diz que o Benjamin Netanyahu lá, a maneira de governar muitas vezes, estão querendo imitar maneiras pagãs, ou seja, maneira que o nosso governo governa aqui, que os Estados Unidos governa, que a Europa governa, e que nem esse rabino falou, que disse que eles precisariam buscar a maneira de governar como a Torá manda, como o Eterno manda. E eu até olhei isso e falei, nossa, e é verdade, porque hoje em dia diz que muitos lá em Israel estão querendo imitar as práticas do povo de fora, o pensamento do povo de fora. E eles nascem na casa do Eterno, como eu li no livro do Hobbes, eles nascem lá, têm essa oportunidade, em vez de apanhar na consciência que nasceu judeu, nasceu judia, tem uma oportunidade grandiosa. Muitos estão querendo imitar a ação dos Goim, dos gentios. É por isso que estão fazendo, muitas vezes, esse tipo aí, que o meu irmão falou, dessas fantasias de herói, de se vestir de mulher, e essas coisas. Não que a festa não é santa. A festa tem um motivo santo, como estamos conversando. Mas os homens estão saindo fora do contexto. Perfeito comentário, Alex. Irmão João Lucas, quer falar? Tchau, irmãos, tudo bem? Um pequeno comentário, né, acerca do que eu acompanhei aqui quando eu consegui entrar. Primeiro, se meu áudio estiver muito ruim, se puderem me avisar, porque eu tenho equipamentos aqui do lado e eu tô atento ao meu filho também. Começando pelo final, né, do que eu escutei aqui, existe sim, até base no Novo Testamento, né, para nós dizermos que o Messias vir depende de Israel, já que o próprio Yeshua disse, né, que não me, em verdade vos digo que não me vereis mais, até que digais para o acabar de chamar. Então, em tese, dependemos sim de Israel e reconhecer Yeshua como Messias para que ele volte. E de alguns tempos para cá, né, quem acompanha o Rabinato de Israel tem se verificado que eles têm mudado bastante de opinião, né? Existe um Kohen propondo até um novo julgamento. Nós temos vários rabinos que até então eram contrários, falando, peraí, existe sim idolatria em alguns meios cristãos, mas existe quem simplesmente diga que ele é o Messias, isso não é idolatria, né? Então, a gente vê sim alguma mudança, porém, assim como o estudo que eu
pretendia trazer aqui na live, se eu tivesse conseguido entrar mais cedo, que é o livro de Esther, que traz algumas profecias, né, que se cumpriram no Holocausto. O livro de Ruth, ele fala sobre quando o Messias vir, quando o Messias virá, né, de uma forma bem similar a como Esther profetiza a morte dos nazistas do Holocausto. Então, para simplificar, é aquele texto final, quando o Boaz fala para Ruth, vai, se ele te redimir, remida está. Se ele não redimi-la, eu a redimirei. Então, existe um estudo muito profundo para explicar isso, né? Não parecer simples palavras jogadas ao ar, como eu estou fazendo aqui, mas o Messias virá no tempo certo. Se por nossos méritos, né? Nós, fala humanidade, então envolvendo Israel, ok? Mas se Israel nunca mais voltar, Deus tem o tempo do basta. Então, independente de Israel reconhecê-lo ou não como Messias, o que, na minha opinião, já está acontecendo, tá? Não precisam dizer que ele é o Messias, simplesmente pararem de usar a frase que seu nome seja arriscado e aceitá-lo como rabino, porque tudo que ele pregava, os rabinos sérios da história, porque hoje em dia tem alguns que se auto-intitulam rabinos também, né? Não estou falando desses, estou falando dos rabinos sérios da história. Nós pegarmos os rabinos sérios e perguntar para eles sobre os ensinos de Yeshua, não o que dizem que Yeshua fez, tá? Se começar a falar que Yeshua mudou Shabat para o domingo, falou que podia comer porco, etc., e ele não é nem judeu, muito menos rabino. Agora, o que Yeshua realmente ensinava, né, se perguntar para os rabinos se eles ensinariam, sim, eles ensinariam. Então, isso já está acontecendo, mas independente de Israel aceitá-lo ou não, existe o tempo do basta, né? Quanto à foto que eu tinha visto no grupo, o pastor já fez o comentário que eu ia falar. Agora, um ponto importante é assim, irmãos, eu acho válido a celebração de Purim, sem dúvidas. Esses dias eu tomei um tapa na cara, né, escutando uma pregação de um pastor que ele fala assim, se eu chego na minha casa e minha esposa fala, amor, eu tô cansada, queria que você lavasse a louça, e eu pergunto, isso é um ponto de divórcio? Aí ela, claro que não, tá doido? Eu falei, então eu não quero lavar a louça. Aí eu volto, ela fala, amor, eu tô cuidando da nossa filha, dá para você cuidar do nosso filho um pouco? E eu pergunto, isso é um ponto de divórcio? Ela fala que não. Eu falei, então eu também não quero fazer. E ele vem dando alguns exemplos assim. No início as pessoas até se espantam, porque da forma que ele faz, parecia que ele fazia isso em casa, mas ele fala, interessante, com Deus a gente age assim, né? Tudo que ele manda fazer, a gente pergunta, isso é definitivo para minha salvação? Se ele falar que não, então eu não quero fazer, né? E aí ele pergunta, quanto tempo será que meu casamento duraria se eu vivesse perguntando se tudo que minha esposa pedia é um ponto de divórcio? Mas com Deus eu faço assim, eu sou obrigado a celebrar Purim? Não, então eu não celebro. Eu sou obrigado a celebrar Pessa? Não, então eu não celebro. Eu só faço o que for obrigatório. Então, isso não mostra que eu amo Deus, mostra que eu simplesmente tenho medo do inferno, né? Então, a celebração de Purim, ela é importante? Sim, se eu quero me aproximar do Eterno, lembrar de algo que ele operou na história, sem dúvidas é importante. Agora, ela não é mandamento, ok? Eu não posso ferir um mandamento tentando cumprir halahá. Então, da mesma forma como eu não aceitaria o que o pastor comentou, né? Profana o Shabat no final. Não profane. Ou já nem fale que você celebra se você ainda não entendeu, ou não o profane no final, independente de qual rabino tenha falado que você deve profanar, ok? Agora, a festa de Purim também tem algumas pessoas que se perdem um pouco, né, na fantasia. Não se assemelha ao carnaval, não se assemelha com o paganismo sob o pretexto de estar celebrando Purim. Então, é importante celebrar Purim? Sim. Na época, até já ouvi pessoas falando, né? Eu quero usar fantasia de herói porque na época eles não se passavam por judeus. Eu falo, tá bom, ok, na época não se passavam, mas Quantas horas hoje, já faz que tá essa reunião? Oi? Ixi, peraí. Acho que é. Pode falar, irmão. então, ok, na época não se passavam por judeus, mas hoje, se as outras festas já são um memorial, mesmo as festas que Deus ordenou, principalmente Purim, que sequer é mandamento. Então, eu não devo transgredir alguns mandamentos para guardar uma festa, que tem muito para me agregar, mas se eu celebrar da forma correta, né? Já quanto a algo que eu escutei aqui,
bem o finalzinho, que eu não consegui entrar na hora que eu gostaria, quanto a Esther ter cometido promiscuidade sexual. Eu nunca escutei isso, mas ainda que ela tivesse sido uma concubina, ok, Robson, não seria promiscuidade, ok? Promiscuidade é adultério, relações com animais, enfim, algumas outras relações que no livro de Levítico está lá especificado uma a uma, ok? Na verdade, na minha opinião, a história de Esther, nesse quesito, é bem parecida com a de José, né? Que ele também não deveria ter ido viver no meio de um povo idólatra, contudo, no fim, ele salva seu povo. Esther também não escolheu ir para o meio de um povo idólatra. E, no fim, ela salva seu povo. No caso de José, sim, seria um pecado, porque ele ia cometer adultério se ele se deitasse com a esposa de Potifar, ou em algumas outras interpretações, até um pecado mais grave. Agora, no caso de Esther, não. Além dela não ter o menor poder sobre isso, mesmo se ela tivesse sido concubina, isso, para mulher alguma da história, foi imputado como promiscuidade sexual, ok? Principalmente porque não eram elas que definiam. Existiam alguns textos, né, inclusive da Torá, que falam de alguns casos que o homem deve tomar a mulher a mulher por esposa, sem sequer perguntar se ela concordaria com isso. Então, eu sei que hoje em dia as vertentes do judaísmo têm se multiplicado bastante, né? Essa questão de Esther ter cometido promiscuidade, graças a Deus eu ainda não tinha escutado. Não concordo, nunca vou concordar, né? E também não sabia que algumas vertentes desconsideravam o livro de Esther, né? Não sei se isso realmente é dessa forma ou se é um pouco exagerada essa fala, porque, por exemplo, há quem diga que os rabinos não aceitam Daniel como profeta. E quando eu escutei isso, eu fui confirmar, né? Fui conferir. Existem alguns que questionam a profecia, ok, mas nunca foi corrente majoritária, né? Existe sim uma proibição sobre contar o tempo do Messias com base em Daniel para uma situação específica, porque estava fazendo com que muitos perdessem a fé. Isso aí de fato aconteceu, mas não que seja uma maldição que o Rabino colocou para todos, né? Se as pessoas de fato procurarem o texto e verem o que o Rabino fez, verão que fazem com muitas falas rabínicas o mesmo que fazem com Paulo, né? Como se Paulo anulasse muitos mandamentos, e nenhum deles fez isso. Agora, com relação a Purim, creio que eu já tenha falado o que eu tinha para contribuir. Tinha alguma outra questão que tinham falado antes, eu não vou me lembrar agora. Se eu lembrar depois, eu levanto a mão. Acho que o Alex quer falar alguma coisa. Obrigado, irmãos. Pode falar, Alex. Não, eu queria perguntar, que eu escutei aqui no finalzinho, eu tive que sair ali, daí eu cheguei na metade, eu deixei o celular aqui. O que o pastor falou no final aí, de ficar com Isaías 56 e profanar o Shabat no finalzinho? Eu gostaria de só que ele recapitulasse para mim entender o que ele falou nesse assunto. O que acontece, né? Nós falamos aí sobre a questão de que existem algumas vertentes do judaísmo, né? E na Halahá diz que o não-judeu, ele pode cumprir todos os mandamentos, mas o Shabat, no finalzinho do Shabat, ele precisa quebrar o Shabat, né? Porque ele não pode se igualar ao judeu, né? Seria falta de humildade dele se igualar ao judeu se ele fizer isso, né? Então, é isso. Eu comentei que, nesse caso, eu embora respeite a Halahá, mas quando ela fere a Bíblia, eu desconsidero e fico com a Bíblia. Que é Isaías 56 fala, né, daqueles que querem abraçar a aliança e que não profanam o Shabat. Ok? Então, eu prefiro não profanar o Shabat, tá? Ainda que a Halahá diga que eu tenha que profanar. E até a explicação é porque seria humildade, né, do gentio fazer isso, e não é por falta de humildade que eu procuro não cumprir, né? Eu sei bem minha posição, que eu sou um não-judeu, eu sei que o povo chamado da aliança é o povo judeu e sei que é a minha condição de enxertado.
mas nem por isso eu me submeto a descumprir, né, o Shabat. Isso para mim não é prova de humildade, isso para mim é falta de amor ao Eterno. É isso que eu falei. Agora eu compreendi, pastor, que eu estava falando, mas realmente não faz sentido, né? Porque fala bem claro lá que não é para profanar o Shabat. E nem as festas, porque eles falam que aquele que não profana meu Shabat, o meu sábado, e guarda a minha aliança. Então, essa halahá realmente não vai servir, né? Porque vale muito mais a palavra do profeta do Eterno do que de um rabino que vem de uma linhagem agora, aí, tempos atrás, né? Amém. Deus abençoe. Paz. Shalom. Shalom. Irmã Raquel, tudo bem? Shalom, irmã. Amém. Muito bem. Muito bem, pessoal. Alguém quer comentar mais alguma coisa, fazer alguma pergunta? Só falando aqui, irmão, eu havia falado da questão espiritual que há em Purim. Tem aí pesquisa, eu vou colocar o link de um local que eu achei aqui, está no grupo, Pode Ter Chuvar, e tem um texto lá dizendo, né, ao final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, iniciaram os julgamentos do Tribunal de Nuremberg contra os réus nazistas acusados de crimes de guerra, que se estendeu por quase um ano. Dos acusados, 12 foram condenados à morte por enforcamento, sendo que um deles não fora capturado e foi julgado à revelia. Dos demais, um deles, Hermann Göring, cometeu suicídio na prisão antes da pena de morte. Logo restaram 10 que foram enforcados no mesmo dia. Mesmo número de filhos de Haman. Um deles, Júlio Streicher, ao ser conduzido para o cadafalso, entre as suas últimas palavras gritou às pessoas que estavam assistindo: Festa de Purim, 1946. Então veja que existe eu mandei o link dos irmãos aí no Pode Ter Chuvar, existe uma ligação. Essa perseguição aos judeus é muito antiga, isso é um espírito. Lembra que uma coisa, o Eterno tem um propósito que é de salvação, e há um espírito contrário a essa salvação. E ele vem atuando desde sempre. Foi assim com Balaão, com Faraó, foi assim agora aí com Haman, não é? Foi assim com Hitler, no período da Inquisição foi assim também. É destruir, é sempre exterminar, destruir. Mas graças ao Eterno, o povo está aí até hoje, ok? E aí o que eu sempre, o paralelo que eu faço é nas nossas vidas. Quantas vezes você está passando às vezes por uma dificuldade, quando você vê o Eterno te livrou dessa dificuldade? Purim é um exemplo disso. Amém? Amém. Muito bem. Agradeço. João Lucas, pode falar, João. Fiquei meio perplexo ao ouvir esse texto mais cedo, né, sobre um gentil ter a obrigação de profanar o Shabat, né, e fui procurar isso no Talmud. Realmente está lá escrito, não é doutrinação, tá? É um diálogo entre rabinos. E o mais incrível, né, para quem quiser depois conferir, está em Sanedrim 58b, parágrafo 24, tá? No Talmud Babilônico, Tratado de Sinédrio 58b, 24. Ironicamente, ele é um comentário a Gênesis 8, 23. Só tem um problema, esse texto não existe. Pelo menos na minha Bíblia, não existe o versículo 23 do capítulo 8. Se alguém quiser conferir aí e me falar que em alguma Bíblia tem o versículo 23 de Bereshit, eu peguei até o Taná aqui, fui conferir, acaba no 22. Não tem o versículo 23, que supostamente diria: os gentios não cessarão dia e noite, ou seja, eles não podem guardar o Shabat. Tá? Então, assim, como a gente já comentou em outras edições, né, assim como na patrística, você consegue extrair, sim, muita coisa boa, mas ali no meio você vai ter que filtrar bastante. O Talmud também, né, tem muito diálogo ali que aproveita muito, que tem muito a agregar, e tem outros textos, como esse, por exemplo, que são de serviço, né, que se você entrega o Talmud para alguém que está novo na fé, ele vai falar, tudo doido, não sabe o que está falando, quando na verdade é só um debate. Alguém errou no diálogo e os escribas simplesmente registravam exatamente o que era dito, sem filtrar nada.
acabou indo para lá. Por isso que eu não recomendo para todo mundo a leitura do Talmud. Você acaba vendo essas, desculpa o termo, mas heresias aí no meio, né? Obrigado aí pela oportunidade. Alex? Pode falar, Então, Alex. como o João tá falando aí, né, irmão João? Eu vi ontem um podcast lá do teólogo Rodrigo Silva e o Rabino Ventura, numa conversa, e o Rabino falou junto isso aí. Ele concorda 50% com o Talmud e a maioria dos 50% ele discorda, porque a maioria só é discussão do Rabino e não sabe se realmente tem verdade naquilo ou não. Então, diz que o Talmud a pessoa tem que olhar com óculos bem crítico assim, e comparar com a Torá, as discussões e tudo, e ver o que dá para ser visto e utilizar. É a mesma questão que eu acho no Adventismo, nós conversamos esses dias atrás aí, numa live. Tem muita, tipo, não é todo o Adventista, porque o Adventista da promessa não tem a questão do livro da White, é só o Adventismo do sétimo dia, e tem aquele Adventista que acredita que os livros de Ellen White, a interpretação de Ellen White é a interpretação correta da lei para ir para o reino do céu. E não admite que a pessoa pense um pouco diferente do que o White pensou. Então foi isso o meu motivo que eu até falei para alguns irmãos. Não, eu prefiro ficar totalmente com a Bíblia, com a lei, com o mandamento. Eu posso ler alguma coisa de White, mas eu não vou concordar 100% porque ela é humana. Aí muita gente ficou brava, né? Porque que nem até o pastor Ed estava na transmissão de sábado agora, que foi da noite, eu estava assistindo o vídeo que eu baixei, assistindo no ônibus ali no meu celular, falou que, quando a palavra do Eterno fere a sua religião, muitos preferem defender a religião, mas não querem defender a palavra do Eterno. Infelizmente é isso que eu tenho visto por aí na igreja e até mesmo em algumas sinagogas aí, como a gente não vai respeitar rabinos e tal, mas a gente vê que tem muito rabino que dá ênfase na opinião dele. Na minha opinião, isso é isso. E a pessoa quer seguir a opinião do rabino, né? Mas assim, a gente estamos aqui nesse podcast, estamos procurando realmente a vontade do Eterno, que o Eterno nos abençoe e nos guie, né? Amém. Amém. Existe um texto, né, bem famoso, que é: a profecia não é de particular interpretação de homem algum. E alguns esquecem que a Torá é a maior profecia que já aconteceu, né? Por isso que na história nós tivemos duas interpretações tão diferentes, que foi a casa de Hillel e a casa de Shammai. Ora, eles interpretavam, era justamente a Torá, né? Então a gente pega nos relatos, por exemplo, de Atos, né, que o sumo sacerdote lá, certa vez quando escuta Yeshua, né, sobre ser o filho do homem, rasga as vestes e fala blasfêmia, etc. E depois, em outra oportunidade, os fariseus se reúnem e falam que não encontravam pecado nos que estavam repetindo as palavras de Yeshua. Falaram, como pode um chamar de blasfêmia e um grupo maior falar que não encontra pecado algum nesse homem? Porque as interpretações eram bem distintas, principalmente entre fariseus e saduceus. Agora, hoje em dia, né, muita gente quer engessar. Fala, não, é dessa forma aqui, e quem pensar diferente é doido, tem que rasgar a Bíblia, comer o livro, ou qualquer coisa do tipo. Né? Herege. Herege, etc. E daí para pior. Amém. Bem, estamos terminando. Alguém quer falar mais alguma coisa? Ok. Então, Deus abençoe. Obrigado aí pela contribuição de todos. E o Eterno permitindo, então, na quinta-feira que vem, a gente vai falar sobre a carne de porco. Pode ou não pode, né? Está liberado ou não? Vamos saber. Isaías fala que está liberado. Isaías fala que está tranquilo. Eu acho muito propício. Acho muito propício até pela peça que está se aproximando, né? Pois é. Estamos falando de peça, né? Então é uma coisa interessante aí para ser tratado, porque não pode, né, participar de peça de qualquer maneira, né? Então Exatamente. É uma coisa para preparação. Agora eu estou vendo a Mardali e o Alex. Mardali, pode falar, depois eu falo Alex. Não? Tá com a mãozinha chamando aqui. Alex, você pediu para falar? Sim, pedi para falar. Nada contra, irmão, sugerir esse tema aí de falar sobre carne de porco, mas talvez alguém discorde de mim nesse
podcast que nós estamos falando bastante de alimentos. Sempre está assunto, nós estamos falando bastante de alimentos. Eu queria, nesses podcasts que nós estamos fazendo, estamos falando bastante de alimentos. Levítico 11 tem sido ponto ali central, sempre está falando alguma coisa. Eu queria propor, que nem eu conversei com o Mon Robson, sobre nós fazer uma live lá, sobre a gente falar daquele tema lá, sobre que muitos dizem no meio evangélico aí, de que, lei cerimonial, lei civil, festa, isso é cerimonial, o sábado é só o sábado moral, que é o sábado dos 10 mandamentos, para a gente falar desse assunto, que as pessoas, muitos dizem que não quer guardar as festas quando você vai pregar no meio evangélico, porque eles dizem que eles só tem que guardar os mandamentos morais, e para eles os mandamentos morais é os 10 mandamentos e o sábado. O sábado que está em Levítico 23 é um sábado cerimonial, é um sábado judaizante, é um sábado dos judeus, é uma festa dos judeus, não tem nada a ver com a palavra. Eu queria a gente fazer um podcast assim para a gente mandar para muitas pessoas, irmãos assim, mandar esse vídeo, a gente vê o que a Bíblia fala mesmo, porque isso aí eu acredito que é uma grande heresia, mas eles acabam tentando diferenciar o sábado de Levítico 23, a Páscoa de Levítico 23, e dizer que deve seguir só o sábado do 10 mandamentos, Levítico 11, que basta para a salvação deles. Tá, mas vamos fazer o seguinte, então, irmão. Minha sugestão como a questão da carne de porco é importante também e é mais fácil da gente abordar, eu sugeriria que a semana que vem a gente falasse sobre isso e na outra semana, aí a gente tem tempo para avaliar isso e traz esse assunto. O que você acha? Não, achei bom. Não, tranquilo, meu Robson. Aqui a gente tem conversado que é importante abordar. Sim. Eu acho importante pegar um podcast. Vamos encerrando aqui. Shalom, até a próxima semana, se o Senhor assim nos permitir.